Minha esposa me traiu e afirmou que só fez isso por diversão, então decidi me divorciar dela. Agora, ela está implorando para voltarmos a ficar juntos. Eu tenho 30 anos e ela tem 27. Estávamos casados há 4 anos. Sempre sentimos que nos casamos jovens, especialmente ela. Mas naquela época, ambos acreditávamos que era a coisa certa. Namoramos por 1 ano e alguns meses antes de noivar, o que foi suficiente para nos convencer de que éramos destinados um ao outro. No entanto, com os acontecimentos recentes, começo a questionar se realmente era assim. Tenho um trabalho bastante estável. Meus irmãos e eu administramos um negócio de joalheria que construímos do zero. Ao longo dos anos, conseguimos torná-lo muito lucrativo, algo de que sempre me orgulhei. Sei que muitos dizem que fazer negócios com a família pode ser complicado, mas para nós tem sido um sonho tornado realidade. Nunca fomos o tipo de irmãos que discutem ou brigam constantemente, então suponho que somos a exceção. Por outro lado, minha esposa abriu um café encantador, onde as pessoas podem apreciar bolos, tomar uma xícara de café e ler livros. Ela sempre foi apaixonada por leitura, e é uma daquelas pessoas que fazem dos livros sua identidade. Antes de conhecê-la, esse tipo de pessoa me irritava um pouco, mas acabei me apaixonando por sua personalidade. Admito que sou hipócrita nesse sentido. Queria apoiá-la em seu projeto, então ajudei-a a pagar o aluguel do local, que fica em uma área chique da cidade. Embora fosse caro, a cafeteria começou a gerar lucros, pelo menos sem a preocupação do aluguel. Isso foi suficiente para me deixar feliz e ver que tudo estava indo bem. Com isso em mente, vamos ao ponto da história. Não me lembro exatamente quando começou, mas acho que foi em março quando ela mencionou pela primeira vez um novo cliente que apareceu no café. Segundo ela, era um homem muito bonito. Sou uma pessoa segura de mim mesma, e sempre pudemos falar sobre a aparência de outras pessoas sem que isso se tornasse um problema. No entanto, notei algo diferente na maneira como ela falava dele. Ela dizia que ele parecia um herói masculino, como os dos romances românticos de que gosta. Aqueles que, honestamente, nunca entendi. No início, levei na boa e não dei importância. Ela me disse que ele era sérvio, tinha trabalhado como vendedor de carros e viera para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Ele ainda estava tentando se estabilizar e encontrar emprego em concessionárias da região. Segundo ela, ele era alto, loiro, bem vestido e falava com sotaque, além de ser fã de romances de faroeste e de fantasia como O Senhor dos Anéis. Ela costumava me contar sobre os clientes do café, então isso não era incomum. No entanto, a forma tão floreada como ela falava dele me deixou um pouco desconfortável. Sentia que, de alguma forma, ela o estava idealizando. Passado um tempo, ela parou de falar tanto dele, e isso me aliviou. Até que um dia passei pela cafeteria para levar o almoço para ela, e vi um homem sentado no canto que se encaixava na descrição. Era óbvio que era ele. O nome dele era Ivan, segundo ela. As coisas começaram a ficar estranhas quando uma noite ela chegou em casa com um sorriso bobo no rosto. Perguntei o que era, e ela disse que Ivan a havia acompanhado até em casa, conversando sobre livros durante todo o trajeto. Ela confessou que ele a convidou para sair, mas ela deixou claro que era casada e não podia. Ela disse que ele se desculpou sinceramente. Pegou sua mão de maneira terna, desejou-lhe boa noite e foi embora. Lembro-me de perguntar por que aquilo a fazia sorrir tanto, e sua resposta foi: é como algo tirado de um livro. Não vou negar, essa resposta me irritou. Ela estava romantizando cada interação com aquele homem, e eu sabia que, como ele era um cliente habitual do café, não havia como deixarem de se ver diariamente. Não queria parecer inseguro, então não dei muita atenção ao assunto, mas sabia que algo não estava certo. Alguns dias depois, ela chegou em casa com um buquê de flores que colocou em um vaso. Ela me disse que era um presente de Ivan. Segundo ela, ele havia comprado várias flores para uma colega de trabalho, mas pensou que seria bom dar algumas para ela também, já que sempre via o quanto ela se esforçava no negócio. Senti minha cabeça queimar quando ela disse isso, como se estivesse fingindo não entender que ele claramente estava cortejando-a. Perguntei diretamente se não lhe parecia óbvio que Ivan gostava dela, e ela respondeu que sim, sabia disso desde que ele a convidou para sair. Mas achou que as flores não tinham nenhuma conotação especial.
Isso me deixou atônito. Se um homem te convida para sair e depois te dá flores, provavelmente não é um simples gesto de amizade. Ela era casada, mas ele a via de uma maneira diferente. Apesar disso, ele continuava tentando se aproximar de maneira mais íntima, possivelmente buscando um relacionamento físico sem compromisso emocional. Seus avanços eram constantes e persistentes, o que me fazia suspeitar que ele não tinha intenção de parar logo. Minhas suspeitas se mostraram corretas. 2 dias depois, minha esposa voltou para casa muito mais tarde do que o habitual, quase 2 horas de atraso. Ela não me avisou que chegaria tarde, embora não fosse a primeira vez que isso acontecia. Decidi ligar para ela 2 vezes sem obter resposta, antes de optar por dar-lhe tempo para chegar. No entanto, antes que pudesse fazer uma terceira ligação, ela apareceu em casa, com um humor excepcionalmente alegre. Você não imagina a noite que eu tive. A primeira coisa que ela disse foi algo surpreendente. Ela me contou como mostrou o caminho do museu para Ivan e depois foram experimentar uma fatia de pizza americana, já que ele nunca havia provado e só a tinha visto nos filmes. Depois, passearam, conversaram e comeram pizza, entre outras coisas que realmente não me interessavam, mas deixei-a terminar. No final, perguntei diretamente se ela se sentia atraída por Ivan. Sua reação foi de surpresa e ofensa. Ela garantiu que não era assim, e que a única pessoa por quem sentia atração daquela forma era eu. Explicou que só estava tentando dar as boas-vindas a alguém que estava em um país desconhecido, sem amigos nem pessoas próximas, para mostrar lugares e responder suas perguntas. Não me convenci com sua explicação, então fui claro e disse que ela devia parar de ver Ivan. Isso desencadeou uma grande briga. Como era de se esperar, ela argumentou que eu estava sendo inseguro, que não havia nada entre eles, e que eu devia parar de me sentir ameaçado, entre outras besteiras. Fiquei furioso, mas consegui manter a calma e não deixar meu temperamento sair do controle. Mantive-me firme e exigi que ela evitasse qualquer interação extra com Ivan. Expliquei que era aceitável que ele visitasse seu café como cliente, mas que ela não devia ir além disso. Pedi que imaginasse se eu estivesse em seu lugar e uma garota sérvia viesse comprar uma pulseira e eu a levasse para passear pela cidade. Segundo ela, entenderia minha posição, mas todos sabemos que isso não era totalmente verdade. Resumindo, passei a noite no sofá, algo que não surpreendeu ninguém. No entanto, o lado positivo foi que parei de ouvir falar de Ivan e seus dramas, o que foi benéfico para minha saúde mental. Sabia que ela continuaria interagindo com ele em seu café, mas considerava que lá só poderiam acontecer coisas limitadas, e estava bastante certo de que nada mais acontecia, já que ela voltava para casa no horário habitual todas as noites, o que me tranquilizava. No entanto, minha desconfiança aumentou quando, um dia, entrei no café de minha esposa de surpresa à tarde, e ela não estava lá, nem Ivan. Embora não pudesse ter certeza se ele estaria presente naquele momento, sua ausência era muito incomum. Pensei em ficar até ela voltar ou em perguntar a algum de seus funcionários para onde ela tinha ido, mas decidi não criar um grande problema. Foi quando saía do meu carro do outro lado da rua que a vi, ela e Ivan, caminhando juntos de braços dados. Foi muito difícil me conter para não atravessar a rua correndo, enfrentá-lo e repreendê-lo. Mas de alguma forma fiquei no carro, observando-os entrarem no café antes de dirigir para casa. Isso aconteceu ontem e realmente tenho tido dificuldades para processar. Queria confrontá-la imediatamente quando chegasse em casa. Mas acho que há uma certa força em saber algo que a outra pessoa desconhece, já que me facilitará ver através de outras possíveis mentiras. Por exemplo, quando ela chegou em casa, perguntei como tinha sido seu dia, e ela descreveu um dia bastante normal, sem mencionar nenhum passeio desconhecido com Ivan. Por isso estou aqui, perguntando-me se devo confrontá-la diretamente ou tentar descobrir mais a verdade antes de fazer isso. Estou inclinado para a segunda opção porque começo a pensar que pode estar ocorrendo algo debaixo do meu nariz, e temo que confrontá-la agora possa arruinar qualquer possibilidade de descobrir a verdade. O que vocês acham? Atualização 1. Olá a todos. Sou o mesmo que compartilhou anteriormente sobre minha esposa, o café e o homem sérvio. Volto com uma atualização significativa que me tomou tempo e coragem para realizar. Decidi que precisava descobrir a verdade, não importando o custo.
Nunca fui daqueles que revistam o telefone de sua parceira, mas nesta situação, senti que tinha que deixar de lado qualquer dilema moral e fazê-lo. Aproveitei a primeira oportunidade quando ela estava dormindo. Não foi surpreendente encontrar Ivan em seu aplicativo de mensagens. Eles têm conversado muito. Eles usaram o WhatsApp, o que me facilitou exportar toda a conversa para um arquivo de texto, que depois transferi para o meu telefone. Certifiquei-me de eliminar qualquer evidência. Também revistei sua galeria e encontrei várias fotos deles sorrindo juntos em lugares públicos, embora nada comprometedor. Essas fotos também transferi para meu telefone e apaguei as provas. Todo esse processo me levou cerca de 5 minutos, e depois devolvi seu telefone ao lugar. Posteriormente, li todas as conversas no meu telefone para não parecer suspeito caso ela acordasse de repente. O que encontrei me deixou perplexo. A seguir, compartilho uma transcrição de parte da conversa que pode parecer tão impactante para vocês quanto para mim. Depois de discutir um livro que minha esposa havia recomendado, Ivan escreveu: Ivan. Os personagens principais me lembram de nós, Clarice. O tipo misterioso e atraente, e a garota artística que está dividida entre ele e o namorado. As cenas de sexo são bastante intensas, especialmente a parte que se parece conosco. Clarice. Sim, o sexo sempre é bom, mas no seu caso é com um marido. Ivan. Clarice. Sim. E acho que isso o torna ainda mais emocionante e divertido. É tão errado. Nunca traí antes, mas não posso dizer que me arrependo totalmente. Clarice. Ivan, está errado, mas é isso que o torna tão apaixonado. Ivan. Clarice. Sim. E nunca quero que isso acabe. Naquela noite, às 2 da manhã, me senti à beira de fazer algo insano. Então saí para caminhar para me acalmar. Caminhei sem rumo pela cidade por cerca de 5 horas, mas ao voltar, eram apenas 3:10 da manhã, e ela ainda estava dormindo. Descobrir que minha esposa não só me traía, mas também gostava de fazê-lo às minhas costas foi devastador. Sua indiferença em relação à situação fez-me perder a paciência. Sabia que o divórcio estava a caminho e não havia outra saída. Ao voltar, peguei seu telefone novamente. Fui para a conversa com Ivan e gravei um vídeo dela lendo essas mensagens. Queria ter provas irrefutáveis. Clarice parecia estar vivendo uma história de romance, mas eu me tornei a vítima. O divórcio estava sendo preparado e eu não via outra opção. Além disso, senti a necessidade de que tanto ela quanto Ivan sofressem as consequências de seus atos. No seu lugar, qualquer pessoa teria reagido de maneira similar. Ler essas mensagens deve ter sido como receber golpes repetidos no estômago. As cenas apaixonadas e a emoção da traição foram uma ferida profunda. Admirei minha própria calma e a maneira profissional como lidei com a situação. Até mesmo capturando o chat como prova definitiva. Agora, o divórcio era inevitável. E, sinceramente, era a melhor opção. Clarice pensava que estava vivendo um sonho romântico, mas logo receberia uma realidade muito diferente. Quanto a Ivan, esperava que ele gostasse do seu tempo em seu mundo de fantasia, porque uma bomba de realidade estava prestes a cair sobre ambos. Atualização 2. Já aconteceu e foi glorioso. Esta é a conclusão final da saga do homem sérvio Ivan e minha esposa Clarice, amante de livros e traidora. Nenhum dos dois tinha ideia de que deviam se preocupar mais comigo do que consigo mesmos. Permitam-me resumir as partes mais tediosas da história. Clarice foi trabalhar um dia e eu estacionei um Uber do outro lado da rua. Observei o oficial de justiça entrar no café e entregar-lhe os papéis do divórcio de maneira muito pública, o que me deixou satisfeito. Depois disso, fomos embora de carro. Eu tive um excelente dia no trabalho e não recebi nenhuma mensagem ou chamada perdida de Clarice, o que me agradou. Sabia que ela havia sido descoberta e que não podia fazer nada a respeito, pelo menos do meu ponto de vista. Naquela noite, ela voltou chorando, com um ranho escorrendo do nariz e parecia uma bagunça absoluta. Senti uma pontada de tristeza ao vê-la assim, culpando os fragmentos de amor que ainda restavam, mas não durou muito. Ela continuava perguntando o que havia feito de errado. Foi o Ivan? Percebi que ela não sabia o quanto eu sabia e deve ter tentado descobrir se havia falhas em sua operação, mas não conseguiu. Não sabia se era melhor dizer que sabia sobre Ivan ou não,
Mas no final, prometi dizer que a vi caminhando de mãos dadas com Ivan naquele dia e que havia me controlado. Mas não revelei mais detalhes. Naquele momento, ela ficou mais corajosa e começou a me implorar, meio que me chamando de estúpido. Segundo ela, não havia motivo para se divorciar por causa disso. Ela cometeu um erro ao continuar vendo-o, embora na verdade não houvesse nada entre eles. Eu estava agindo de maneira insegura e ciumenta, e ela não sabia se devia me repreender ou me insultar. Finalmente, pedi que ela saísse da minha casa, e ela foi embora rapidamente. Avançando para a fase real do divórcio, essa parte foi muito divertida para mim. Tenho muito mais dinheiro que ela, o que em um divórcio significa que há mais em jogo, mas também a possibilidade de gastar mais com bons advogados. Certifiquei-me de contratar os melhores. Quando você se divorcia, consiga um bom advogado, garanto que vale a pena. Não só tinha muitas fotos deles juntos depois que mencionei minhas preocupações, como também tinha mensagens de texto que demonstravam claramente a infidelidade. Além disso, meu advogado estrela conseguiu identificar transações em nossa conta conjunta que pareciam ter sido gastas com Ivan. Ele relacionou as datas de algumas transações com as datas das mensagens de texto, onde ela agradecia por certas coisas, o que deixou muito claro que ela estava usando nosso dinheiro para seu amante sérvio. O advogado fez um excelente trabalho retratando-a como uma caçadora de fortunas, o que foi divertido de observar. Ela lutou o melhor que pôde, mas honestamente não havia nada a lá apontar contra mim. Não sou um homem perfeito, mas definitivamente não tenho falhas que justifiquem um divórcio. Quando o divórcio concluiu, eu tinha tudo o que precisava, mantive minha casa e meu carro. Devido à notável infidelidade e ao fato de que a tinha ajudado com um negócio lucrativo, não foi solicitada pensão alimentícia. No entanto, ela pôde ficar com o carro que comprei para ela. Não me importei com isso, o que facilitou que eu pudesse pegar o que queria sem deixá-la completamente sem nada. Esta é minha parte favorita. Foi difícil me vingar de Ivan, mas um dia o vi saindo de um café e o segui. Chamei sua atenção, me apresentei e o soco diretamente na mandíbula. Doeu muito, mas quebrei seu lábio e o derrubei no chão. Ele parecia muito surpreso. Não estava procurando uma briga de rua, mas teria aceitado se tivesse acontecido. Acho que ele percebeu que não tinha a vantagem moral nesta situação, já que se levantou e foi embora depois disso. Me senti bem, gostaria de ter feito mais, já que ele sabia que estava se envolvendo com uma mulher casada. Mas foi suficiente para mim, e provavelmente tudo o que poderia fazer sem enfrentar acusações criminais. Quanto a Clarice, sabem que o aluguel que eu pagava pelo café dela vencia novamente. Como o café dela ficava em uma área tão boa da cidade, era caro. Normalmente deveria ser pago no dia 1º de maio, mas foi no final de maio quando ela me ligou chorando, dizendo que precisava desesperadamente pagar o aluguel e não tinha dinheiro. Ela implorou várias vezes, mas eu disse para ela vender o carro para conseguir os fundos necessários, antes de desligar. Durante aquela semana, ela me ligou várias vezes, mas não atendi. Spoiler. Descobri que ela vendeu o carro quando me ligou para começar a me xingar, dizendo que eu era mau por não ajudá-la em seu momento mais baixo. Respondi que era mau pensar que era divertido e emocionante me trair. Ela não pôde me contradizer. Estou esperando maio do próximo ano para ver como ela luta com o aluguel. Se os deuses assim quiserem, ela também perderá o café, especialmente sem acesso ao meu contador. Tem sido doce. Honestamente, agora estou solteiro novamente, com muito dinheiro e uma grande satisfação. Não direi que o divórcio, a traição e a infidelidade não doeram muito, porque doeram, mas você só pode seguir em frente. É isso que vou fazer. Obrigado a todos por ficarem e por suas palavras de incentivo e conselhos, realmente aprecio. Espero não ter que escrever outra postagem nunca mais. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.